Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Aqui, Juliano. Após uma ressaca aí ferrada do último domingo, realizei a prova do Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul e, como a maioria aí que estudou e se interessa no tema, deve saber, informática aparentemente foi o que derrubou o pessoal. Mas isso me fez perceber uma coisa muito importante e eu trouxe aqui para esse conteúdo do canal. Para mostrar para vocês uma coisa que vem acontecendo, é uma mudança muito importante, principalmente na informática, tá, gente? Aqui eu tô com o edital aberto da prova do TJ do Rio Grande do Sul, tá? A parte de informática aqui. E eu quero trazer alguns pontos para a gente se orientar e perceber como a coisa vem mudando e como tu ainda pode aproveitar para embarcar no início. A gente está no início aí de uma grande transformação, uma grande revolução, principalmente no estudo da informática para concursos públicos. Não sou professor de informática, não tenho amplos conhecimentos, inclusive eu gosto mais de estudar direito do que as demais matérias, também não sou do direito, mas por ter essa neutralidade, digamos assim, de não ter nenhuma facilidade com nenhuma matéria, eu simplesmente sou um concurseiro raiz, como se diz, apenas estudo há bastante tempo essas matérias, eu percebo uma transformação muito grande na parte da informática. Eu quero trazer aqui esse conteúdo para te ficar ligado e perceber que se tu não direcionar dessa forma teu estudo, vocês vão ver que não é uma coisa tão horrível assim de se fazer, mas é importante já começar a tentar para isso agora, tá? Então, direto ao ponto aqui. Primeiramente, a gente percebe que no edital já vinha diferente o nome, dava alguns sinais de que poderia vir um conteúdo um pouco mais sofisticado, tá? Apesar de dizer noções, por ser um cargo de técnico, é comum que venha noções no início, mas a gente sabe já, de uns anos para cá, que as bancas não vão muito nessa linha. Elas colocam os conteúdos como bem entenderem, tá? Sendo noções ou não. O que acontece? Aqui vem noções de análise de dados e de IA. Tá? Muita gente se perguntou sobre a inteligência artificial, ficou muito preocupado. Eu não achei que seria algo tão absurdo, porque o assunto está sendo introduzido recentemente. E de análise de dados já achei algo mais, que seria um pouco mais aprofundado. Porém, a gente vem aqui, né, para os conteúdos e a princípio segue a mesma organização, tá? Sistema operacional Windows, Word, Excel, PowerPoint, aquelas coisas que a gente já está acostumado ali, né, em noções de informática, certo? OneDrive, SharePoint, algumas coisinhas para mais, tá? Recursos de colaboração em tempo real e com autoria, essas coisinhas assim, tá? Mas o mais interessante é o seguinte, não dá mais para a gente confiar cegamente em algum curso, tá? Eu estudei por um curso específico, não vou citar nomes, e o curso não conseguiu prever. Só que a realidade é que nenhum curso conseguiu prever. O meu curso foi excelente, as matérias que eu estudei foram maravilhosas, tá? A grande parte delas, inclusive, é informática, nos pontos que as bancas já vinham cobrando, estava tudo dominado, inclusive. Porém, tem um ponto que a gente precisa se atentar, que eu trouxe essa dica aqui agora também, que eu fiz depois da prova e me ajudou muito, tá? E eu acho que resolveria muito meus problemas. A partir de agora, toda vez que a gente pegar um edital, qual é a minha sugestão, que vai melhorar muito o estudo, tá? Pode ter o cursinho tranquilamente, só que além do que o cursinho passar, é interessante também tu pegar e fazer pesquisas, nem que seja no Google de maneira ainda que seja superficial, mas que tu veja mais coisas do que comumente aparece. O que isso quer dizer? Se nos concursos só aparece navegador Google Chrome, de repente tu pode ir lá no Google e pesquisar principais navegadores e mecanismos de busca, como diz aqui, tá? Pesquisa assim, principais navegadores e mecanismos de busca da atualidade. E aí a IA vai te gerar alguns resultados ali de alguns navegadores que talvez a gente não conheça, tá? Tinha muita coisa que eu não conhecia nessa prova do TJ e me parece que estão sendo utilizadas bastante, principalmente na esfera estadual e federal. Então, se isso é uma mudança e eles já estão implementando dentro das suas estruturas, por que a gente não vai olhar para isso? É o ponto a se perguntar. Então, eu quero mostrar aqui na prática para vocês como isso ajudaria muito na prova do TJ se eu soubesse disso antes,
tendo essa visão agora, mas às vezes algumas coisas têm que acontecer pra gente se atentar, beleza? Então tinha um dos programas lá, que quem fez a prova se lembra, era o Slack, tá? Que é uma ferramenta de colaboração, assim como tem o Microsoft Teams, que é muito utilizado, assim como o antigo Skype. Às vezes tem algumas empresas que ainda utilizam o Skype, mas são os principais aí. E o meu estudo foi focado no Teams, de maneira que o cursinho redirecionou meu estudo, né? Direcionou meu estudo para o estudo mais amplo do Teams. Porém, a banca foi lá e cobrou o Slack, tá? Pegando muita gente de surpresa que também vinha estudando pelos mesmos cursos. Então, nenhum curso estava preparado. E aí, a gente vai ter a seguinte ideia aqui, tá? O que vão fazer? Vai pegar o edital e a gente vai vir aqui, ó. Toda vez que disser algum tópico do conteúdo, a gente vai pesquisar os principais, nem que seja de maneira superficial, para te pelo menos entender que aquilo existe, para te não chegar totalmente boiando no assunto ali, né? Então, tem uma parte aqui que a gente vai, o tópico 9 aqui do edital, do TJ do Rio Grande do Sul, diz assim, ponto 9, ferramentas de colaboração e comunicação online, certo? E é somente isso, ele não detalha mais nada. Então, percebe que o leque fica muito amplo? Isso nos conduz a fazer um estudo um pouco mais amplo. Não precisa nem que não seja aprofundado, que eu acho que aí é exagero da banca, cobrar de maneira aprofundada uma coisa muito ampla. Mas pelo menos saber para que se trata, porque geralmente a banca vem com conceitos, como ela veio na prova do TJ. Então eu vou vir aqui para o Google, tá? E vou pesquisar isso para mostrar para vocês na prática. Ferramentas de colaboração e comunicação online. Chegando aqui no Google, a gente vai atender fazendo a pesquisa aqui, mas a gente vai fazer a pesquisa agora. Ó. A gente vai aqui no Google normal e vai botar principais ferramentas, pode ser atuais, de comunicação e colaboração, certo? Eu já andei pesquisando para fazer o teste para mostrar para vocês. Ao clicar aqui, é uma coisa muito interessante, tá? Que a gente tem que aprender a utilizar, inclusive, a inteligência artificial do próprio Google, do ChatGPT, sei lá, de qualquer desses novas ferramentas que a gente está tendo. A gente percebe que aqui, essa própria visão geral, né, criada por IA do Google, ela já mostra que as principais ferramentas da atualidade mostram que o Slack, tá? O Google Workspace, como a gente já conhecia, Gmail, Docs, etc. O Teams, e aqui aparece o Slack e o Zoom. Então, de maneira ainda que superficial, era interessante ter olhado o Slack. O Slack não é algo sombrio, não é algo do nada. É que a gente não está acostumado realmente. E às vezes as organizações estatais elas buscam formas de sempre que levem à eficiência do órgão. Então, às vezes o Teams tem um pacote que é pago, mas é um preço maior. E talvez o Slack ofereça o mesmo serviço ou semelhante, sendo mais barato por não ser tão popular e etc. Então, a administração não tem por que não se valer desse aproveitamento. Para gerenciamento de projetos, se aparecesse também aqui, destaca-se o Asana e o Trello. O Trello é mais conhecido, mas por que não dar uma olhada no Asana? Entendeu? Falando em colaboração visual, aqui ele vai mostrar o Miro. Então assim, pessoal, esse é um dos exemplos, tá? Eu não quero deixar o vídeo muito longo mais do que já tá, mas é um vídeo importante. É importante que ele seja longo e que a gente perceba que esse vídeo também aqui mostra a transformação que está ocorrendo na era da informática. Não, ao olhar um edital para concurso, não se deixe levar somente pelo cursinho. É lógico que os cursinhos agora, com essa visão, vão começar também a elaborar um pouco mais os seus conteúdos, acredito eu. Tomara, né? Cursinhos sérios, cursos que realmente se importam com os alunos, com a aprovação, vão fazer essa mudança. Mas eu quero trazer aqui de maneira gratuita, de maneira para ajudar mesmo, porque eu também fui pego de surpresa com essa prova do TJ, mas a gente percebe que a coisa vem mudando. Então, minimamente, né, tenha essa consciência de pesquisar usando a IA, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, antigamente não era possível, e a IA vai te trazer um resumo dos principais blogs, de tudo que ela tem aqui dentro do Google e vai te trazer os principais. Então, só de saber o conceito do Slack, por exemplo, né, considerando a prova agora, já era bem interessante, tá? Já ajudaria bastante, tu saberia que existia, pelo menos. Tá? Uma outra que eu fiz aqui que eu achei interessante também, só para finalizar o vídeo para mostrar para vocês, que teve uma questão no TJ que foi sobre redes móveis, tá? Então aqui a gente pesquisasse principais diferenças entre 5G e 4G.
tá? Na questão, ela veio um pouquinho mais aprofundada, tá? Veio lá sobre... os cursinhos falavam que talvez nem cobrasse, não era normal cobrar redes móveis 5G e 4G. E veio uma questão nesse sentido, perguntando sobre frequências do 5G e 4G. Percebe que são conceitos ainda mais superficiais, mas são conceitos. Se a gente tivesse pesquisado, somente feito essa pesquisa aqui que eu estou fazendo, talvez ajudaria bastante, tá? Teve questões lá perguntando de banda, a banda do 4G, as bandas do 5G, quantas vezes é mais rápido do que o outro. Então são diferenças. E a gente poderia ter dado uma pincelada rapidamente antes da prova, tá? E a gente vai perceber aqui principais características, a própria IA já divide as características, tá? Velocidade do 4G, 5G, isso aqui já poderia te ajudar numa prova, tá? As velocidades que podem ser até 100 vezes mais rápido que o 4G, por exemplo, no 5G, tá? Isso aqui já te garantiria talvez uma questão para te tentar raciocinar com a questão da prova, né, do TJ veio mais ou menos nessa diferença. Fala sobre latência, capacidade, aplicações, frequência, tá? Ele fala que o 4G utiliza frequências mais baixas, então ele ia falar disso, tá? Tu ia saber que o 5G oferece uma gama mais ampla de frequências, então as características básicas acho que ajudaria bastante a resolver a questão. Talvez chegar mais perto de um chute consciente, entende? Então é nesse ponto que eu trago esse conteúdo aqui, tá, gente? Dica final, não deixem de pesquisar, nem que seja nessa IA no Google aqui, de maneira muito rasa, pelo menos os conceitos que estão no edital, tá? E o que a gente já sabe que as bancas costumam cobrar, aí eu acho interessante dar uma aprofundada sim. Elas não estão deixando de cobrar, estão cobrando igual, mas a gente está vendo uma mudança aí, principalmente na informática. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês e compartilhem, curtam, comentem o que vocês acharam, quem fez a prova do TJ, e espero trazer mais conteúdos assim. Mas essa vai ser a disrupção aí da informática.